Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Em função de estarmos no mês da independência do nosso país, que eu resolvi pensar com vocês no seguinte tema: o Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Deus, nós desejamos tão somente ouvir Tua voz. Assim sendo, que Tu venhas falar conosco em o nome de Jesus. Amém e amém. O Brasil tem jeito. Meus irmãos e minhas irmãs, alguns dias antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff tornar-se efetivo, estamos relembrando o ano de 2016, o deputado à época, Stefano Aguiar, da tribuna da Câmara dos Deputados, disse algo que me chamou a atenção, que foi o seguinte: Deus não está morto. Deus não está morto. E obviamente que o mesmo disse isto pensando nas circunstâncias que envolviam nosso país à época. De lá para cá, as circunstâncias não mudaram. Por isso, penso ser extremamente oportuno ressaltarmos: Deus não está morto. O que isso significa? Significa, em outras palavras, que o deputado da tribuna da Câmara dos Deputados quis, nas entrelinhas, dizer: o Brasil tem jeito com Deus. O Brasil tem jeito com Deus. O verso 12 do Salmo 33 destaca que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação que se apoia em Deus. Feliz a nação que se rende publicamente, patentemente a Deus. O Brasil tem jeito não com o político A, B, C. O Brasil tem jeito não com o partido A, B, C. O Brasil tem jeito com Deus. No ano de 1753, o filósofo, nascido em Genebra, na Suíça, Jean-Jacques Rousseau, foi convidado a palestrar na Academia de Rouen, na França, sobre o tema desigualdade social. E quando questionado acerca da razão da desigualdade social, Rousseau prontamente respondeu: a propriedade privada, os bens, a dominação de terrenos, as posses. Alguém curioso, em função do que Rousseau havia afirmado, indagou-o: mas qual a razão de você estar afirmando isto? Rousseau respondeu: o homem perdeu a sua liberdade natural em função da delimitação de terras, do surgimento das propriedades, das posses. Com isto, meus irmãos e minhas irmãs, eu entendo que Rousseau quis pontuar que as crises que envolvem a sociedade, de modo geral, têm a ver com o que os homens produzem no campo econômico, no campo social. Mas nós sabemos que não tem a ver com isto, tem a ver com a realidade de um homem que vive sem se submeter a Deus. Tem a ver com a realidade de um homem que vive sem ter a consciência de que Deus existe e de que o que subjaz todas essas crises que envolvem a sociedade mundialmente tem a ver com o pecado, tem a ver com o afastamento do homem de Deus. O Brasil tem jeito com Deus. Há a probabilidade
acertadamente de todas as crises que envolvem o homem serem amenizadas com Deus. Vocês sabem que o Salmo 33 fazia parte da liturgia cultica de Israel. O que eu estou tentando dizer é que o povo de Israel, quando cultuava a Deus, recorria, dentre outros salmos, a este salmo também. E esta sentença do verso 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, tem a ver com a mentalidade de um povo que havia entendido que não há como viver neste mundo caído, neste mundo maculado pelo pecado, sem dizer: nós vivemos atestando fidelidade, subserviência a Deus. O Brasil tem jeito com Deus. Nós vivemos em um país de crises das mais variadas. Nós vivemos em um país, infelizmente, que foi golpeado pela corrupção, que foi nocauteado pela corrupção. Nós vivemos em um país onde se percebe que o índice de coisas corruptas tem aumentado gradativamente. O Salmo 33 fazia parte da liturgia cultica do povo de Israel, mas também da individualidade de cada membro da nação de Israel. Em outras palavras, esse salmo permeava cada indivíduo, membro da nação de Israel, porque se tinha a consciência de que se deve viver dizendo: feliz é o homem que tem Deus como seu Senhor, feliz é a família que tem Deus como quem deve ser cultuado, como quem deve ser honrado. Feliz a pessoa que se submete a Deus. O Brasil tem jeito com Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quais as razões? Quais as razões? Primeira razão, porque com Deus, um país, um povo, uma família, uma pessoa, exultará com a justiça e não com a injustiça. Vejam que o verso 1 diz: exultai, ó justos, no Senhor. Em outras palavras, o verso 1 quer nos ensinar que os justos se alegram com a justiça, exultam a justiça. Nós vivemos em um país, infelizmente, meus irmãos, que se festeja a injustiça, que se aplaude a injustiça, que enaltece a injustiça, que engrandece a injustiça. Nós vivemos em um país cuja mentalidade filosófica, de uns anos para cá, tem sido a de Gramsci, onde bandidos estão sendo transformados em heróis, onde a injustiça tem sido transformada em justiça. Nós vivemos em um país dominado, pensando nos porões da justiça, pensando nos porões da política, pensando nos porões de quem governa, dominado pela corrupção, dominado pela ambição. Um país, infelizmente, pensando em nossos representantes, que tem se exultado com a injustiça. O Brasil tem jeito com Deus, porque com Deus, o povo brasileiro, as famílias brasileiras, as pessoas residentes neste país vão se exultar com a justiça e não com a injustiça. E parece que o negócio vira febre. A
gente percebe o quanto as pessoas torcem para que as outras se deem mal na vida. Se percebe verdade, se percebe honra, se percebe que tal pessoa está vivendo em nome da verdade, mas quem está em volta prefere, não tendo em vista o crescimento, seja social, seja intelectual, seja econômico dessa pessoa, que essa pessoa se quebre, que essa pessoa se machuque, que essa pessoa se atrapalhe na vida. Esse é um país sem Deus. Essa é uma pessoa sem Deus. Essa é uma família sem Deus. Porque um país com Deus, uma pessoa com Deus, uma família com Deus, não se alegrará com a injustiça, mas com a justiça. Exultai, ó justos, alegrai, ó justos, no Senhor, em Deus, vivam de acordo com a justiça, vivam se alegrando com a justiça, vivam aplaudindo a justiça, vivam festejando a justiça, descartem a injustiça, que a justiça seja evidente em vocês e que vocês não venham transformar os heróis em bandidos e os bandidos em heróis. Que vocês não venham inverter as coisas, transformar o mel em fel e o fel em mel. Que vocês venham em nome de Jesus se exultarem com a justiça e não com a injustiça. Segunda razão de entendermos que o Brasil tem jeito com Deus, que uma pessoa tem jeito com Deus, que uma família tem jeito com Deus, é porque Deus é parâmetro de justiça. É o que destaca o verso 5. Ele ama a justiça e o direito. Deus é o parâmetro do que é reto, do que é direito, do que é justo. Um país que tem Deus como parâmetro, julga as suas questões de modo correto, de modo justo, de modo verdadeiro, não sendo parcial. Deus é o parâmetro de justiça. Não é o que os homens determinam ser justo. Não é o que os homens pensam ser o justo. Não é o que o pai de família ou a mãe de família pensa ser o justo. Não é o que o filho pensa ser o justo. É o que Deus determinou a partir do que Deus é. Ser justo. Um país, uma família, uma pessoa tem jeito com Deus, porque Deus é parâmetro de justiça. Veja que a ideia aqui do Salmo é a seguinte: se eu tenho Deus como parâmetro de justiça, eu vou viver de maneira justa. Eu vou ser justo com as pessoas que vivem ao meu derredor. Eu vou adotar justiça. Eu não vou ser injusto, porque a minha consciência está cativa ao que Deus é para mim, ao que eu sei de Deus, a ideia que eu tenho de Deus, ao que Deus é. Deus ama a justiça e o direito. A igreja de Deus foi chamada para fazer a diferença em uma terra onde as injustiças predominam, porque ela tem Deus por parâmetro de justiça. Ela analisa, ela avalia, ela vê as coisas a partir de Deus. É o que nós chamamos de teorreferência. Deus é a referência, Deus é o ponto de partida. É Deus que norteia todas as decisões, os caminhos, a vontade, os pensamentos. É óbvio que o oposto é visto em uma pessoa, em um país, em famílias desnudas da consciência de que Deus é parâmetro de justiça, é parâmetro do que é certo, é parâmetro do que é correto, porque Deus ama a justiça, porque Deus ama o que é correto. Deus não se apraz com a injustiça, Deus não se alegra com a injustiça. Tudo que Deus faz e já fez é justo, é correto e sempre será justo e correto, porque Deus ama a justiça. Terceira razão de entendermos que o Brasil tem jeito com Deus,
que uma pessoa tem jeito com Deus, que uma família tem jeito com Deus, é que a palavra de Deus se torna o caminho de condução para a verdade, para que se caminhe na vida com equidade. É o que destaca o verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Segundo, tem Deus, melhor dizendo, como parâmetro de justiça. Terceiro, tem a palavra de Deus como quem guia. A palavra de Deus revela o caráter de Deus. A palavra de Deus, portanto, deve ser a bússola de um país que tem Deus por Senhor. Deve ser a bússola de uma pessoa que tem Deus por Senhor. Deve ser a bússola de uma família que tem Deus por Senhor. É a palavra de Deus que vai guiar. É a palavra de Deus que vai determinar o que é certo, o que é errado. São os ensinamentos bíblicos que vão determinar o que é certo, o que é errado. Vocês sabem que em uma das obras de João Calvino, da série conhecida como As Institutas, Calvino diz que se uma sociedade deseja viver bem, ela deve ter a lei de Deus como referência, como ponto de partida. E aqui não tem a ver com salvação, tem a ver com o bem-estar de uma sociedade, com o bem-estar de uma pessoa, com o bem-estar de uma família. É certo que o homem ou uma mulher que vive não cobiçando o que não lhe pertence, vai viver melhor do que um homem ou uma mulher que vive cobiçando o que não lhe pertence. É certo que um homem ou uma mulher que vive não passando a mão no que é seu, vai viver melhor socialmente do que quem vive passando a mão no que não é seu. É certo que um homem ou mulher que vive não cometendo crimes, como assassinato, como roubo, vai viver bem nesta existência, porque existe o Estado com as suas leis, com as suas normas, que punem. Então a lei de Deus, a palavra de Deus, faz bem a qualquer um, seja crente ou não crente, seja salvo ou não salvo. Ela não tem a ver com o que Deus precisa, porque Deus não precisa de nada. Ela tem a ver com o que eu preciso, com o que você precisa, com o que um país precisa, com o que uma pessoa precisa, com o que uma família precisa. A palavra de Deus, ela faz bem a um país, ela faz bem a uma pessoa, ela faz bem a uma família. Quando ela é observada, quando ela é seguida, seja por quem teme a Deus ou não, os resultados, socialmente falando, considerando a presença do Estado, não são danosos. Me vem à mente o grande estadista protestante, reformado Abraham Kuyper, que viveu de 1837 a 1920 na Holanda. E me vem à mente porque Kuyper foi quem fundou a Universidade Livre de Amsterdã em 1880, tendo a palavra de Deus como ponto de partida. E me vem à mente porque foi Kuyper que mudou a história da Holanda, quando mesmo se tornou primeiro-ministro de 1901 a 1905. Um homem de Deus, evangélico, protestante, de teologia reformada, que passou a propagar naquele país a necessidade das pessoas, das famílias viverem de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus faz bem por crente e por não crente. A palavra de Deus, quando ela é observada por um país, por um estado, ela faz bem. Se nós formos fazer uma observação, historicamente falando, pensando nos países que foram colonizados por protestantes e não protestantes, nós vamos chegar à conclusão que 90% dos países colonizados por protestantes se deram bem, historicamente falando. Prova, América do Norte e tantos outros. O ponto de partida das constituições, a palavra de Deus. Todo o ponto de partida das constituições que defendem os direitos humanos, associado ao humanismo, gerou estragos. Todo o ponto de partida das constituições associado à palavra de Deus gerou benefícios.
Quando Deus é posto como primeiro a ser buscado, como Deus é posto como primeiro a ser desejado, como Deus é posto como primeiro a ser cultuado, seja em um país, seja em uma família, seja na vida de alguém, as coisas fluem, as coisas acontecem. Por isso que o salmista está dizendo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mais que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, porque a consciência dos seus habitantes vão andar de acordo com a justiça, vão andar de acordo com a verdade, as injustiças vão ser dirimidas, elas vão ser dizimadas, porque a consciência de quem vive cativo a Deus e a sua palavra, norteado por Deus e por sua palavra, vai ser regida, maestrada pela justiça e não pela injustiça. Nós vivemos em um país de injustiças, nós vivemos em um país onde muitos têm nadado de braçadas no mar das corrupções, das ilegalidades, cujas águas têm afogado muitos. Quantas prisões injustas, quantas prisões ilegais, por causa de julgamentos parciais, injustos, porque o que se tem percebido é o desejo pura e simplesmente do homem se manter no poder, se manter de pé, ser aplaudido, ser visto, ser enaltecido. A igreja de Cristo deve se preocupar com o seu país. Como disse, nós estamos no mês da independência. Deste modo, não só neste mês, mas precisamente neste mês, onde o país festeja a sua independência, nós precisamos entender que mais do que festejar a independência do nosso país, de uma colônia, no caso a colônia de um país, no caso Portugal, nós devemos nos colocar diante de Deus e pedir a Deus para que esse país quebre os agrilhões, quebre as correntes da injustiça, se liberte das correntes da injustiça, se liberte do imperialismo da injustiça, se liberte do imperialismo antidemocrático, parcial, dos corruptos. A igreja precisa entender, meus irmãos, que é por meio dela que a palavra de Deus é anunciada, é propalada. Ela é a arauta, a mensageira de Deus entre os injustos, entre os corruptos, entre os ímpios. Mas por que um país tem jeito com Deus? Por que um país tem jeito com Deus? Primeiro, porque Deus foi quem criou o universo. Diz os versos de 4 a 9. Deus que fez todas as coisas. Nós vimos algumas razões iniciais, mas eu penso que é importante nós destacarmos principalmente o que eu entendo ser neste salmo, as razões fundamentais, fulcrais. Deus é o criador de tudo. Foi Deus quem fez tudo. Foi Deus quem construiu tudo. Os governos, justos e injustos, são instituídos por Deus. Deus é o criador de tudo. O Salmo 33 destaca a justiça e a fidelidade de Deus com base na criação. Deus ordenou e o amor preencheu, enobreceu, redimiu, restaurou todas as coisas. Notem que a ideia aqui é a seguinte: nós nos apoiamos em Deus porque Deus é fiel. A criação é a maior prova disso. Deus mantenha, Deus sustenta. Deus a fez e Deus a sustenta. Deus é o criador do universo. Mas ainda, que além de criador, Deus é sustentador. Verso 4, parte B, Deus cria e mantém, por meio da sua providência, as leis da natureza. O universo não corre solto, a natureza não corre solta. Todas as leis que fazem com que a natureza funcione perfeitamente são controladas, são maestradas por Deus. Deus não criou tudo, se distanciou de tudo.
Deus não criou o universo como destaca a filosofia deísta, que diz que ficou mais conhecida a partir do século XVIII, e deu corda ao universo. Não, não. Deus é um Deus presente, é um Deus imanente, é transcendente, porque é criador, está acima de tudo e de todos, mas é um Deus imanente. É um Deus que mantém todas as coisas. Na teologia, nós estudamos o concurso divino, que traz a ideia de que Deus concorre para que tudo aconteça de acordo com seus planos, de acordo com seus projetos, de acordo com seus desígnios soberanos. Deus não está distante, Deus está presente. Por isso o salmista diz: feliz a nação cujo Deus é Senhor, porque Deus foi quem criou todas as coisas, as árvores, os pássaros, os peixes, todos os animais, tudo quanto compõe a natureza, inclusive nós homens, foi Deus que fez, e tudo continua existindo de pé, porque Deus que mantém. Eis a razão de termos Deus como o Senhor da nossa existência, como o Senhor da nossa casa, como o Senhor do nosso país, porque foi Deus quem fez todas as coisas, e é Deus que mantém todas as coisas. Tudo subsiste em Cristo. Deus, mantido por Cristo. Mas ainda nós podemos dizer que é porque Deus quem frustra os desígnios das nações. Versos 10 e 11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Porque a política de uma nação, o poder de uma nação, a economia de uma nação, está nas mãos de Deus. Engana-se quem pensa que está nas mãos dos homens. Deus frustra os projetos dos Nabucodonosores da existência, da política, seja brasileira, seja de qualquer país. Deus é quem coordena tudo, meus irmãos. Deus é quem faz com que as coisas venham funcionar. Deus é quem faz com que as coisas venham acontecer. Aí o salmista diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque todas as coisas dependem de Deus. Deus frustra os desígnios das nações. Pensando no Império Romano do primeiro século, nós chegamos à conclusão de que, de fato e de verdade, Deus, considerando a sua santa e bendita igreja, é quem controla, é quem coordena os passos. Porque quantas e quantas vezes o império tentou calar, amordaçar a boca da igreja e não conseguiu. Nós estamos aqui não porque houve um pastor resiliente, não porque houve um apóstolo, não porque houve alguém resiliente a partir de si mesmo, não. Porque Deus fez com que pastores, apóstolos, evangelistas, membros comuns de igrejas se tornassem resilientes. Deus frustra os desígnios das nações, Deus frustra os desígnios dos ímpios, Deus frustra os desígnios dos homens maus, Deus coordena tudo, Deus controla tudo, é Deus que domina tudo, é Deus que controla tudo, meus irmãos. O Brasil tem jeito com Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu finalizo dizendo a você que o mais importante, pensando em nosso país, pensando em nós, pensando em nossa família, nesta vida, é nos submetermos a Deus e a sua vontade. Não há nada mais importante, meus irmãos e minhas irmãs, neste mundo, do que sermos fiéis a Deus. É termos esse salmo como algo fazendo parte que faz parte da nossa existência, da nossa vida. É cantarmos esse salmo, é vivermos esse salmo,
É dizermos para nós mesmos e para os nossos: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a pessoa cujo Deus é o Senhor, feliz a família cujo Deus é o Senhor, feliz a pessoa cujo Deus é o Senhor, feliz a vizinhança cujo Deus é o Senhor, feliz é quem se submete a Deus, por ser Deus criador de todas as coisas, por ser Deus que mantém todas as coisas, por ser Deus amante da justiça, por ser Deus verdadeiro. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque essa nação vai se apegar à palavra de Deus. Eu me lembro de algo que, em meus estudos, me marcou muito, que foi o que Martinho Lutero disse na Dieta de Worms, em 1521, quando convidado a negar tudo quanto havia dito por meio dos seus escritos, já que o mesmo disse: a minha consciência continuará cativa à palavra de Deus. Eu continuarei, em outras palavras, fiel a Deus e à palavra de Deus. Que nós possamos, independente das circunstâncias, a exemplo deste homem, entendermos que felizes seremos, ou mais que felizes seremos, se continuarmos firmes em Deus, em sua palavra. Põe-se de pé.